Fala, galera abençoada. Então hoje eu vim trazer um vídeo para vocês nesse quadro que eu não sei se algumas pessoas conhecem, enfim, porque já faz um tempo que eu não faço vídeo nele, mas enfim, criei um quadro chamado O Confessionário. É um quadro onde o Senhor traz ao meu coração para confessar algum pecado, né? Claro que um pecado que eu já resolvi com ele, que já tá tudo certo, e a intenção aqui é fazer com que você reflita sobre aquele pecado na sua vida, que ele interfere para você. Mas, como todo mundo aqui já tá cansado de me ouvir falar, mas às vezes chega alguém novo, esse canal é sobre a minha vida com Deus. Então, por isso, o Senhor usa aquilo que acontece comigo para falar com você. E no vídeo passado, falei que esse vídeo aqui era muito importante para todo mundo ver, porque ele tem a ver com o milagre que eu tô gerando. Mas calma que vocês já vão entender o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, o pecado que eu vim confessar hoje e conversar com vocês é sobre o orgulho. Então, bora refletir comigo? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O Confessionário. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo já sabe também aqui, porque eu já falei em inúmeros vídeos no canal, que o Senhor prometeu que me daria uma menina. E aí então, quando eu fiz o exame lá e descobri que era um menino, aquilo realmente foi como um balde de água fria em cima de mim. Porque eu realmente esperava em Deus. Não era algo do meu coração, porque eu queria tanto, né? Foi algo que o Senhor plantou em mim. E então eu vivi por mais de 8 anos aí, orando, fazendo atos proféticos, com coisas rosas, né? Com coisas relacionadas a ela. E inclusive que o Senhor também me deu o nome dela, né, como muitos aqui também já sabem, né, sobre a Nicole, enfim. E aquilo foi gerando em mim, né, esse desejo sobre quando eu engravidasse, eu ter ela, só que de uma forma muito profunda. E aí então, quando o médico falou, simplesmente eu me vi assim, perdida, na verdade, porque eu tive palavra, eu tive confirmação, né? Eu tive inúmeras comprovações do Senhor a respeito da vinda dela. E ali eu me frustrei com Deus, eu questionei ao Senhor e eu realmente entrei numa crise em relação ao nosso relacionamento, né, por não entender o que estava acontecendo. E aí, o meu questionamento maior, que eu mais falava para Deus naqueles dias, era por que o Senhor não me falou? Porque não era uma coisa que eu vivia assim, até se fosse, né, 1 ano, ainda seria muito, né? Mas não foi algo que eu vivi por meses, por um tempo curto, vamos dizer assim. Foram muitos anos, como eu acabei de falar, tendo confirmações, tendo palavras, recebendo presentes e tudo mais. Então, para mim, realmente a pergunta era, se eu tenho um relacionamento tão íntimo e profundo com o Senhor, ao ponto do Senhor falar para mim a respeito dela, por que durante esse período o Senhor não me falou sobre ele? Mas aí depois de alguns dias dessa minha revolta
vamos dizer assim, né? Porque realmente foi ali uma questão do meu sentimento, né? Da minha emoção tomar conta de mim de uma forma que realmente me trouxe esse sentimento de frustração, de revolta, enfim. Mas eu queria respostas do Senhor. Eu realmente queria entender o que estava acontecendo, porque só o fato de eu engravidar já foi um milagre. Independente se fosse um menino ou uma menina, esse era o maior milagre. Mas como eu vivi imersa por muito tempo nesse mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim, realmente foi algo que pegou em mim. E aí, depois de alguns dias ali, orando e buscando, enfim, o Senhor trouxe algo para o meu coração. E Ele falou assim para mim: na verdade, eu te falei. E eu fiquei tipo, como assim? Né? Porque realmente todas as lembranças, todas as coisas que eu tinha na minha memória eram em respeito a ela. E aí o Senhor trouxe para mim que um dia, e assim, a imagem, né, da cena é muito clara na minha mente. E eu tenho certeza, né, que isso foi o Espírito Santo que fez. E me veio essa imagem do dia, há muitos anos atrás, em que eu estava orando sobre isso, fazendo um devocional. E no meio da oração, o Senhor falou assim para mim: pode ser que o seu primeiro filho não seja ela. E então isso significa que você vai ter mais de um. Só que eu estava tão, como eu disse, submersa nesse mundo cor-de-rosa, e eu me apeguei tanto a essa promessa em relação a Nicole, que eu simplesmente descartei aquilo que eu ouvi naquele dia. E como foi algo muito pontual ali, né, eu simplesmente, realmente a imagem que vem na minha cabeça é como se eu tivesse passado um vento. Então o vento veio, soprou, ou seja, né, o Espírito Santo falou e eu descartei. E a informação foi embora. E eu continuei ali frisando para todo mundo e falando para todo mundo a respeito dela e a respeito dela. Foi aí que o Senhor usou uma amiga minha, que Ele sempre usa, né? Glória a Deus pela vida dela, para me falar sobre o orgulho. E me mandou palavra, né? Biblicamente mesmo, embasado. Me mandou uma palavra e falou para mim a respeito do orgulho. E por que, na verdade? Porque isso tem a ver também com o fato de eu ter demorado a contar para o mundo, né, no caso nas redes sociais, enfim, que eu tinha vivido o meu milagre, que eu estava grávida. Porque se fosse dela, eu teria contado no dia seguinte que eu descobri. Mas como eu entrei numa crise existencial por causa dessa informação, né, por não ser ela, eu simplesmente paralisei. Então, nada daquilo que eu sonhei, que eu planejei, que eu pensei em falar para as pessoas, em testemunhar para o mundo, quando eu engravidasse, aconteceu por conta desse fato. E foi ali, através dessa palavra, dessa minha amiga, que o Senhor falou através dela comigo, que veio essa questão do orgulho. Porque se você não sabe, porque o mundo, né, faz isso de normalizar as coisas erradas, o orgulho, ele é um pecado. E o que aconteceu? O fato de eu não contar para as pessoas era por conta desse orgulho. Porque na minha cabeça, as pessoas iam falar: ué, mas ela não falava tanto que era de Deus, que era uma menina? E me questionarem tudo aquilo que eu falei ao longo dos anos sobre ela. E aquilo me trazia, assim, algo muito ruim
no sentido próprio humano mesmo, né? De reputação, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. E eu confesso, já que aqui é o confessionário, né? Confesso um adendo ainda, além de confessar o pecado do orgulho, eu confesso que eu ainda tentei camuflar um pouco isso, dizendo que na verdade, assim, não era mentira, mas não era o principal motivo, entende? Que falar para as pessoas, né, que eu tava grávida e que agora não era uma menina, era manchar a reputação de Deus, porque eu falei em nome dele, né? Falei que ele me prometeu uma menina e tudo mais. Então era como se eu estivesse chamando Deus de mentiroso. Ou a mim mesma. Entende? Então o meu orgulho pegou ali no sentido de tipo assim, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Das duas uma, né? Ou vão falar que Deus é esse que ela falou tanto, né, da promessa e tudo mais, e agora não aconteceu. E aí o meu temor pegou muito forte, porque eu falei, meu Deus, se eu falei algo em nome do Senhor e não era. E a culpa sobre aquilo começou a me corroer. Por isso que eu falei que foi uma crise mesmo, instaurada com essa informação. Mas aí, o Senhor falou assim pra mim, quando eu pensei, né, em relação a contar para as pessoas sobre o que as pessoas pensariam sobre Deus. Vamos por partes, né? Quando me veio essa questão de, poxa, o que as pessoas vão pensar sobre Deus e tudo mais, o Senhor falou assim pra mim, mas quem falou pra você que ela não continua sendo uma promessa? Que tipo assim, né, o teu pensamento é, eu ouvi errado, né, tipo, não era isso, enfim, né, Deus não falou isso. Não, eu falei. Eu só não falei que ela seria a primeira. Eu nunca falei que ela seria a primeira. E esse é o ponto de admitir e me arrepender e confessar o pecado do orgulho. Porque eu não queria admitir que o Senhor havia me falado. Um dia o Senhor havia me falado. E eu questionei Deus do porquê que ele não me avisou. Mas ele falou, fui eu que não ouvi. E ali essa questão do orgulho veio justamente nesse sentido. Porque eu não queria admitir que eu não tinha prestado atenção. Eu não tinha dado ouvidos. Ele fez sim a parte dele. Mas eu recusei. E eu não queria admitir que era eu. Eu não queria admitir que o erro era meu. Entende a questão do orgulho, da resistência? Não, o Senhor que não falou. O Senhor que devia ter me mostrado. Mas não. Fui eu que escolhi não escutar. E foi ali que o Senhor veio com essa quebra. Para falar para mim, você precisa quebrar esse orgulho. E aí, a segunda questão, que era daí a principal, era em relação às pessoas. Porque vão me chamar de louca, vão falar que eu não ouvi nada daquilo, que não tem nada a ver, nossa, que eu passei anos falando dela e agora não é. Resumindo, né? Fiquei ali, eu acho que eu demorei 5 meses, acho que foi, para realmente falar, né, para as minhas amigas, para minha família. Eu falei, né, assim que eu descobri. Mas realmente para testemunhar aqui na internet, eu demorei muito tempo por conta disso. Primeiro pela frustração, segundo pelo orgulho. Por realmente pensar sobre o que as pessoas pensariam e falariam a meu respeito em relação àquilo. E aí, como eu disse, através dessa minha amiga, o Senhor veio ministrando meu coração e falando para mim que eu precisava quebrar esse orgulho, que eu precisava tirar isso, né, limpar isso do meu coração, e que não importa o que as pessoas pensem.
nem o que elas falem por trás, porque realmente para mim ninguém ia falar nada. Mas comentarem entre si, provavelmente, só que não importa. Porque o que continua e sempre vai continuar importando para mim, para alguém que tem uma vida com Deus, é aquilo que eu ouvi dele. É o meu relacionamento com ele, direto, sem interferência. E ali que o Senhor confirmou, né, novamente falando. Eu não disse que eu não tenho mais ela para você, que isso foi invenção da sua cabeça, que você entendeu errado, que você viu sinais onde não tinha. Não. Ela continua sendo uma promessa na sua vida. Eu só não disse que ela seria a primeira e que você seria mãe de um filho só. Então, assim, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei a forma que Deus vai fazer. Mas ali ele continuou colocando no meu coração que não é para eu desistir. Que, como dizem muitos louvores, a promessa continua de pé. E é por isso que no vídeo anterior, quando eu revelei, né, que era um menino e tudo mais, eu falei, né, coloquei até de título, promessa ou presente. Porque eu recebi um presente do Senhor, meu primogênito. Mas isso não significa que ele simplesmente decidiu que não vai ter mais a promessa, que não vai ter mais isso, ou que eu ouvi errado, enfim. Eu continuo crendo. E como eu esperei todos esses anos para, né, ter o meu milagre, eu vou continuar esperando no Senhor. Porque hoje, depois de toda essa conversa, depois de todo esse questionamento, depois de tudo isso, né, toda essa crise, eu ter ouvido isso do Senhor, eu tenho certeza que se fosse o caso, tipo, não, ó, que eu te dei um menino, você entendeu errado mesmo, né, todos esses anos aí, não tinha nada a ver, ele falaria. Então, o que o Senhor trouxe muito forte para o meu coração é que eu tenho que ter certeza do meu relacionamento com ele, do quanto eu reconheço a voz dele. Então, para mim, só reforçou que é para eu continuar crendo, que não é para eu desistir da promessa. E me fez ali naquele momento em que ela me trouxe essa mensagem, essa palavra a respeito do orgulho. E aí então ela falou para mim, agora você precisa se render ao Senhor, né, em oração e quebrar esse orgulho, pedir perdão para ele, porque agora você reconhece que ele de fato falou, mas você não quis ouvir e que as pessoas não têm nada a ver com isso. Elas podem pensar, elas podem falar o que elas quiserem, o que importa é o seu relacionamento com Deus. Então, né, em relação à reputação, o orgulho ferido, o que vão pensar de mim? Não importa. Então você precisa quebrar isso dentro do teu coração. E ali na mesma hora, eu me ajoelhei, eu pedi perdão ao Senhor por realmente ter resistido, porque eu resisti um bom tempo. E pedi perdão e me arrependi e me entreguei para o Senhor e realmente tive isso, né, retirado do meu coração. E aí naquela mesma hora o Senhor falou para mim, então, minha querida, você sabe que muitas vezes eu uso coisas que são mais íntimas, mais pessoais, suas, para falar com as outras pessoas. E muitas vezes o confessar um pecado é um ato público. A palavra fala, confessai uns aos outros os vossos pecados, para que sejam curados. Se eu não lembrar do versículo certinho, vocês me perdoem, porque, né? Enfim, mas eu vou deixar aqui para vocês. Mas, basicamente, o Senhor ordena na sua palavra que nós não venhamos a confessar apenas para Ele. Para que haja uma verdadeira cura no nosso coração, nós precisamos confessar
uns aos outros, ou seja, com pessoas. Na Igreja Católica, eles fazem isso com os padres. Então, eles têm lá uma pessoa específica para você ir lá, né, fazer a confissão e, enfim, né, receber ali o perdão de Deus dos seus pecados, mas eles estão confessando publicamente, né, que seria para uma outra pessoa. E no nosso caso, né, no meu caso, que eu sou evangélica, né, a gente confessa para uma amiga, para um líder de célula, para alguém assim, né, mais íntimo, mais próximo. Por isso que eu quero deixar claro aqui, porque não é para você ir para a internet e confessar todos os seus pecados, falar tudo que você está fazendo. Aqui a questão é, o Senhor realmente usa a minha vida para falar ao coração das pessoas, que foi o que eu falei no começo do vídeo. E eu sou muito direcionada por Deus sobre aquilo que eu vou falar, sobre aquilo que eu vou confessar. Não é assim, sair falando tudo. Então assim, aqui, nesse momento, é para você entender que é uma ordenança do Senhor a respeito da sua palavra, que você confesse o seu pecado para alguém. Então, é uma pessoa muito íntima, é um amigo próximo, enfim, mas você vai estar praticando a palavra se você fizer isso. Agora, esse negócio, muitas vezes, né, dependendo do seu pecado. Ai, é só com Deus, eu vou lá e falo com Deus, tá tudo bem. Quem vai te dizer se você deve confessar a uma pessoa também, ou somente ao Senhor, é Ele. E se Ele falar para você, não, você precisa confessar para uma outra pessoa, porque a confissão para uma outra pessoa, como a própria palavra deixa claro ali, traz cura para o nosso coração. Por quê? Porque quebra o nosso orgulho. Porque o que nos impede realmente, o que nos aprisiona e não permite que a gente receba essa cura, é justamente o orgulho. Não, eu vou confessar para alguém que eu fiz isso aqui, mas jamais eu vou falar que na minha empresa eu, sei lá, dei um calote lá, eu enrolei alguém, eu peguei uma marmita de alguém da geladeira. Eu jamais vou confessar que um dia eu tive inveja ou eu falei de fulano. Orgulho. O orgulho retém a nossa cura. O orgulho retém a nossa libertação do erro que a gente cometeu, do pecado que a gente cometeu. Aí, na realidade, a gente está cometendo 2 pecados. O primeiro, que foi do erro mesmo ali que você cometeu, como eu dei o exemplo aqui agora, né? Você está trabalhando numa empresa e fazer alguma coisa errada, ou na sua família, você, ou com seus amigos, enfim, né? Sentir inveja de alguém. E o orgulho. É um combo. O orgulho vem sempre grudado com aquele outro pecado que você não quer confessar. Então, que hoje, aqui com o meu exemplo, né? Não seguindo exatamente a risca o meu exemplo, que é falando na internet para todo mundo seus pecados. É isso que eu quero deixar muito claro, que eu tô fazendo isso aqui como uma direção do Senhor, porque eu tenho um canal, porque o Senhor quer me usar, né, para tocar a sua vida a respeito disso, mas para uma outra pessoa, que você possa assim praticar essa palavra, esse versículo que diz ali, para você confessar para uma outra pessoa aquilo que você fez de errado, para quebrar esse orgulho e para você receber de Deus o perdão sobre aquele pecado e para você ser curado daquilo. Então que nós possamos todos os dias combater o nosso orgulho, para que ele não tenha poder sobre as nossas vidas, para que ele não nos aprisione, que é tudo que o inimigo mais quer, né? Então, que você possa refletir aí hoje em qual área o orgulho tem te impedido de fazer o que é certo. O orgulho tem te impedido de receber a cura do Senhor. O orgulho tem te impedido de se arrepender verdadeiramente do seu pecado. Seja contra outra pessoa, seja contra Deus ou contra você mesmo quando você comete um pecado. Reflita em que área esse orgulho tem se sobressaído. E aí então faça, né, essa oração como eu fiz ali, eu ajoelhei, eu falei, Senhor, me perdoa. Realmente eu não queria reconhecer que eu ouvi, mas eu descartei a tua voz.
E eu ainda te cobrei por isso. Eu ainda me revoltei por isso. Eu ainda me frustrei a respeito disso. Então, me perdoa, mas que realmente esse orgulho seja quebrado agora. E aí foi quando eu resolvi, então, fazer os vídeos e contar para todo mundo, tanto sobre a gravidez, depois em relação, né, ao nosso presentinho, nosso William. Então, que você possa olhar para dentro de você nesse momento e pensar, poxa, eu fiz tal coisa e só de sonhar em confessar para alguém, o orgulho já tá ali, ó. Não conta para ninguém, não. Saiba que isso realmente está te causando muito mal e que não é isso que o Senhor deseja para você. E então se renda a Ele, peça perdão pelos 2 pecados, tanto pelo que você cometeu quanto pelo orgulho de você não querer confessar, e então seja liberto. Receba a cura do Senhor. E se você não tem ninguém, não, mas é porque como que eu vou contar para alguém? Porque a pessoa vai me julgar, porque a pessoa vai falar. Eu tenho certeza que se você orar e pedir, o Senhor vai te dar direção de falar com alguém em quem você possa confiar. Uma pessoa que não vai te apontar o dedo, pelo contrário. Ela vai te ajudar, como diz na palavra, a trazer cura para o seu coração a respeito daquilo. Amém? Mas, por favor, assim que você sair aqui do vídeo, para um pouquinho para refletir sobre qual área isso acontece na sua vida. Porque o que o Senhor trouxe para o meu coração, a intenção, né, a lição para gravar esse vídeo aqui e trazer para você, é que todo mundo tem essa questão do orgulho dentro de si. Todo mundo, sem exceção. Então, a orientação que o Senhor me traz aqui para falar para você é para você refletir em qual área, em qual pecado, o que aconteceu na sua vida, que você precisa ter esse olhar mais atento e enxergar aonde o orgulho está e se libertar dele. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha te abençoado. Se isso aconteceu, compartilha com alguém para que essa pessoa também possa fazer essa mesma reflexão que você. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #se liberte do orgulho. Deus abençoe, até o próximo vídeo.